Olá, bem-vindos a mais uma aula do Tutorial Mecânica. Vamos dar continuidade aos nossos estudos na área de métodos de energia para cálculo de estruturas. Vamos continuar trabalhando com vigas comuns aí, isostáticas por enquanto, aquelas que a gente está acostumado a ver nos cursos de resistência dos materiais tradicionais. Tá? Então eu tirei esse exemplo aqui do livro do Hibbeler, e vou deixar as referências aí no link na descrição desse vídeo para que você possa consultar depois se você quiser mais algum detalhe, tá? Então qual que é o nosso objetivo? Considerando essa viga biapoiada aqui nas extremidades de comprimento L, com uma força P aplicada na posição A em relação ao ponto esquerdo aqui, aplicada nesse ponto D, nós queremos primeiro saber qual que é a energia de deformação à flexão, ou seja, a energia de deformação devido aos momentos fletores atuantes nessa viga. E após isso, usando as equações e os teoremas de energia, calcular qual que é o deslocamento ou a flecha dessa viga devido a essa carga P exatamente aqui no ponto D, onde a força foi aplicada. Tá? Então, relembrando as nossas aulas anteriores sobre métodos de energia, então vamos olhar aqui algumas equações só para a gente se situar. Tá? Então, numa das aulas anteriores, veja aí na descrição do vídeo, nós definimos a energia para vários tipos de esforços internos atuantes em estruturas. No caso de momentos fletores, essa é a nossa equação, essa integral que leva em consideração o momento fletor, a propriedade do material, que é o modo de elasticidade, e o momento de inércia. Tá? Então estamos assumindo que as propriedades do material são constantes e uniformes aqui ao longo do comprimento L. Então por isso que esse termo aqui está fora da integral. Fazendo essa integral do momento fletor ao quadrado aqui ao longo de todo o comprimento, nós conseguimos definir a energia, calcular o valor dessa energia, seja analítico ou valores numéricos. Tá? Lembrando a definição de energia com analogia de um problema aí de mola, um problema linear elástico, lembrando que para uma carga P causando um deslocamento delta, a energia acumulada é exatamente a área, essa área achurada sobre a curva, o que me dá que é meio da base vezes a altura, ou meio de P vezes delta. Essa é a definição da energia num caso linear elástico como esse aqui. Se eu estiver relacionando momentos e rotações em um determinado ponto da estrutura, desde que seja elástica, então eu tenho meio de m vezes θ. Então força vezes deslocamento e momento vezes a rotação. Tá? Uma outra equação importante é o segundo teorema de Castigliano. Então aí nas referências aí da descrição desse vídeo, vocês podem ver a dedução desse teorema aqui do século XIX, tá? Do engenheiro Castigliano. Ele definiu que no seu segundo teorema, se eu dada uma determinada estrutura, aplicado uma força P em qualquer ponto da estrutura, eu posso calcular o deslocamento desde que eu conheça a equação da energia. Então, se eu conhecer a equação da energia para minha estrutura, fazer uma derivada parcial em relação à força que foi aplicada no ponto que eu estou interessado, eu obtenho o deslocamento naquele ponto. Ou, se eu fizer a derivada parcial da energia em relação ao momento, eu obtenho a rotação. Nós vamos ver mais para frente que isso aqui é uma formulação bastante poderosa. É possível resolver uma série de problemas com muitas cargas ou em diferentes pontos, mesmo que não exista uma carga aplicada exatamente no ponto onde eu quero calcular. Então ele é um teorema muito forte e bastante conhecido aí pelo seu poder analítico, vamos dizer assim. Tá? Então nós vamos usar
esses conceitos aqui para primeiro calcular a energia acumulada nessa estrutura e depois calcular o deslocamento primeiro aqui no ponto B, no ponto D de dado, desculpa. Então, nos próximos exercícios a gente vai calcular rotações, deslocamentos em pontos diferentes do ponto aplicado da carga e assim por diante. Tá? Então, acompanhe as próximas aulas aí na sequência desse estudo. Uma outra coisa que é importante lembrar é o seguinte: quando a gente fala de métodos de energia em estruturas como essa viga aqui, é necessário que a gente conheça, que a gente saiba calcular os diagramas de esforços internos atuantes na viga. Nesse caso aqui, nós estamos interessados somente aos esforços de flexão, tá? Então é importante saber calcular os diagramas de momento fletor. Então vejam lá nas aulas anteriores como é feito o cálculo dos momentos fletores para esse problema simples aqui com uma carga concentrada numa viga biapoiada. Então tem várias aulas anteriores aí referente ao cálculo de diagramas. Então, para ser mais rápido, eu já deixei essas contas preparadas aqui previamente. Então aqui, se você tiver dúvida como calcula essas reações de apoio, dê uma pausa no vídeo aí, veja as equações, tente resolver sozinho e confira os seus resultados. Então aqui eu tenho uma reação de apoio no ponto A e uma reação de apoio vertical aqui no ponto B, devido a esses tipos de vínculos que estão considerados na estrutura. Fazendo o equilíbrio, temos essas duas reações de apoio. Da mesma maneira, aplicando as técnicas para traçado do diagrama, por exemplo, aqui numa seção AD entre os pontos A e D e uma outra seção qualquer entre o ponto B e D, eu obtenho as duas equações que eu preciso, que são respectivas a esse gráfico que está apresentado aqui do lado, que representa o diagrama de momento fletor. E aqui eu tenho as equações de momento em cada um dos trechos em relação ao meu comprimento da viga. No caso, como eu tenho a força dividindo a viga em dois pontos, eu precisei traçar dois trechos, portanto, duas equações de momento para ser consideradas. E note o seguinte: eu considerei uma primeira variável de integração partindo do ponto A em relação à direita, eu chamei essa variável de x. A segunda variável de integração eu considerei saindo do ponto B em relação à esquerda e eu chamei essa variável de z. Só lembrando isso daí, tá? Então vamos lá. Então, voltando para o nosso problema, o que acontece? Eu preciso, então, vou pegar minha canetinha aqui. Nós queremos saber, a primeira coisa é a energia, tá? Então eu quero saber a energia devido aos momentos fletores, relembrando a equação de Castigliano da definição de energia, 1 sobre 2 EI, uma integral de 0 até L do momento fletor total ao quadrado, derivado em relação a todo o comprimento, aí a variável que define o comprimento, tá? E como eu falei anteriormente, eu precisei definir duas seções aqui, uma que eu chamo de AD e outra que eu chamo de BD, tá? Então, e eu defini também, para conseguir fazer o cálculo, eu defini a variável x partindo aqui da esquerda e defini uma variável de integração z partindo aqui do apoio B da direita, tá? Então essa integral agora, como eu tenho duas equações diferentes para o momento fletor nesses dois trechos, eu vou precisar quebrar essa integração em duas partes. Então eu tenho aqui, como o material é constante, eu vou deixar ele aqui para fora em evidência, 1 sobre 2 EI, e vou abrir um colchete aqui, que eu vou integrar do x igual a 0 até o x igual a A,
do momento no trecho AD em relação à variável x, mais uma segunda integral aqui partindo do ponto B, então de 0, z valendo 0 até z valendo b, o momento do trecho BD, esqueci o quadrado aqui, então é ao quadrado BD em relação à variável z. Então eu quebrei essa integral geral para energia em duas integrais aqui, porque eu tenho dois trechos para o cálculo dos momentos. Então, continuando aqui, então eu vou ter 1 sobre 2EI integral de 0 até A. Vamos relembrar as equações aqui, ó. Então eu tenho no trecho AD PB sobre L vezes X. Então eu tenho P B sobre L vezes X ao quadrado dx, e respectivamente para o outro trecho eu tenho integral de 0 até B, a mesma coisa analogamente, PA variável z sobre L ao quadrado dz. Então agora eu preciso resolver essas integrais aqui. Então, relembrando também o conceito de integração, então vou continuar aqui. A energia de flexão é igual a 1 sobre 2 EI. Continuando o colchete aqui, então eu vou ter integral de 0 até A, P quadrado, B quadrado, X ao quadrado sobre L dx, e da mesma forma, integral de 0 até B, P quadrado, A quadrado, Z quadrado, e o L também foi ao quadrado, né? L ao quadrado dz. E agora eu vou ter o seguinte: 1 sobre 2 EI. Então minha variável é o x, então isso aqui vai ficar P quadrado, borrachinha aqui, vezes B quadrado, x ao cubo sobre 3, com L ao quadrado, 3L ao quadrado, isso aqui de 0 até A. Da mesma maneira, eu tenho P quadrado, A quadrado, Z ao cubo sobre 3, por causa da integração, L ao quadrado, isso aqui integrado de 0 até B. E se eu resolver isso aqui, vai ficar o seguinte: o M dois EI, e isso aqui vezes. Então vejam aqui, eu já vou colocar em evidência aqui, ó. Aproveitar, já vou colocar em evidência aqui, ó. O x ao cubo vai virar a ao cubo e o z ao cubo vai virar b ao cubo. Então eu vou colocar aqui p quadrado, que tem as duas vezes, e eu tenho b quadrado
e aqui eu vou ter um b quadrado também, e eu tenho a ao quadrado, e aqui eu tenho a ao quadrado também, porque eu tenho a ao cubo aqui. Então vai ter, se eu colocar a ao quadrado e b ao quadrado em evidência, e eu tenho 3L ao quadrado aqui. Então eu posso colocar aqui, sobrou A mais B. E eu sei que A mais B, esse termo aqui vale L. Então, finalmente aqui, ó, a minha energia, o que vai dar? Eu vou simplificar esse L com esse L aqui. Finalmente, P quadrado A ao quadrado B ao quadrado sobre 3 vezes 2, 6 EI vezes L. Então essa é a energia de deformação acumulada devido à flexão na minha viga, para essa condição de carregamento aí, tá? Então agora eu preciso saber o deslocamento devido a essa carga P, exatamente no ponto onde foi aplicado a carga P. Então eu tenho primeiro caso, olhando para a nossa estrutura aqui, estamos considerando um caso elástico, linear elástico aí conforme a lei de Hooke, e eu tenho somente uma carga aplicada na minha estrutura, tá? Então, para isso eu chamo problemas de carga única, tá? Então eu tenho somente uma carga. Então, se eu aplicar a definição de energia, eu tenho que U é igual a meio de P vezes o deslocamento. Então, se eu tiver na condição elástica e linear e se eu tiver carga única, essa equação é válida, tá? Então, se eu conheço a energia, conheço o valor da carga, eu descubro o deslocamento desde que eu esteja nessas condições. Então, eu tenho carga única. Então, eu vou simplesmente aplicar a definição. Daqui, o deslocamento vai ser 2 vezes a energia dividido por P. Então, portanto, o deslocamento devido à carga P, 2 vezes a energia. Então, 2 vezes a energia dividido por P. Então, é 2 sobre P vezes o M que está aqui. Então, já vou colocar o valor do M. Então, o M é P quadrado ao quadrado B quadrado 6 e L. E aqui então vai dar, dividindo por P, simplifica aqui o 2P vezes A ao quadrado B ao quadrado sobre 3 e L. Então veja, eu tenho condições muito específicas que eu posso aplicar esse método. Vale tanto para força quanto deslocamento, e eu só consigo fazer para situação linear elástica e para uma única carga no ponto onde a carga foi aplicada e na mesma direção. Então, se eu tiver força vertical, eu tenho deslocamento vertical. Se eu tiver força horizontal, eu vou ter deslocamento horizontal. Se eu tiver momento no ponto, eu só vou conseguir obter
rotação, então tem que ser compatível. Então é um método muito eficiente, porém ele é restrito. O segundo método é se a gente aplicar o teorema de Castigliano. O segundo teorema de Castigliano, que diz o quê? Que o deslocamento devido a uma carga P, se eu conhecer a equação da energia, é a derivada parcial da energia em relação à carga P. E mais para frente nós vamos verificar que essa carga pode ser uma carga fictícia, um momento ou uma força fictícia aplicado na estrutura. Então eu posso ter, por exemplo, uma carga distribuída, eu não tenho nenhuma força concentrada para eu fazer essa derivada. Esse conceito do segundo teorema de Castigliano. Então eu aplico uma carga fictícia e removo essa carga fictícia depois que eu finalizar meus cálculos. Então acompanhe as próximas aulas para você entender melhor. Por enquanto, vamos fazer o seguinte: eu tenho agora a minha energia que está aqui. Então esse cara aqui é o M, né? Relembrando esse termo aqui. Então o que acontece? Se eu derivar esse cara aqui, então eu vou aplicando a definição aqui. Então eu vou aplicar del P nesse cara aqui, que é P quadrado A quadrado P quadrado sobre 6 E L. Tá aqui a minha energia derivando em relação a P. Então minha variável de derivação aqui é o P. Então se eu aplicar a regra de derivada aqui em relação à minha variável P, isso aqui vai me dar 2P ao quadrado B quadrado sobre 6E e L, tá? E simplificando, P quadrado é P ao quadrado B quadrado 3E e L, tá? Então veja que obtivemos o mesmo resultado. Então eu tenho essas duas maneiras para fazer esse cálculo, tá? Então esse era o objetivo do exercício: calcular a energia que nós calculamos aqui através dos momentos fletores, e também calculamos o deslocamento usando dois métodos diferentes. Então nós vamos ver mais para frente que, aplicando o teorema de Castigliano, é possível resolver uma série de problemas mais complexos, tanto isostáticos quanto hiperestáticos. E se eu combinar o teorema de Castigliano com o princípio dos trabalhos virtuais, como a gente vai ver mais para frente, é possível resolver ainda uma gama maior de problemas isostáticos e hiperestáticos pelos mais diversos tipos de carregamento. Então acompanhe as próximas aulas. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Boas aulas, bons estudos e boa prova aí para quem for fazer prova da minha disciplina. Então continue estudando e aguarde as próximas aulas. Um grande abraço e até a próxima.